ateliê de pedacinhos patchwork. Então, esse vídeo é para passar para vocês margem de costura, certo? Então, olha, eu tenho 3 sapatilhas aqui, certo? Essa é da Faf 4.2, que também é a mesma da 1.0 e 1.2. Essa é da Singer Facilita e essas são da Janones, certo? Todas essas sapatilhas, mesmo sendo de marca diferente, ela tem a mesma medida. Todas medem 1,50 centímetros de largura, olha. Olha aqui. Ela mede 1,50 igual. 1,50 igual, certo? Quando a gente diz para você, numa aula, ou uma aula com passo a passo de fotos, ou numa aula com vídeo no YouTube, certo? Ou um projeto impresso no papel, a gente diz assim, use a margem de costura do pezinho da máquina. Aí muitas vezes as pessoas perguntam o que é margem de costura no pé de máquina, que a gente chama margem de costura, um pé de máquina. Às vezes a pessoa não sabe o que significa esse um pé de máquina. Então, eu vou mostrar para vocês o que é um pé de máquina, certo? Antes disso, eu vou mostrar para vocês, olha, que a agulha no centro. Olha, a agulha no centro, que ela vai encostar nesse pezinho aqui, certo? Que ela vai encostar aqui nessa brechinha aqui, que é o meio. Deixa eu ver aqui pra você. Olha, ela vai encostar aqui, que é no meio da sapatilha. Significa, se aqui tem 1,5, significa se ela costurar aqui, ela vai ter 0,75. Essa é a margem mais usada porque a maioria das máquinas vem com a sapatilha de 75. Por isso é a mais usada, certo? Aí, o que é essa margem de costura, um pé de máquina? Você tem aqui um paninho, outro paninho. Sempre quando você for costurar o direito, deve ser sempre em cima do direito. Você alinha bem. É importante que o tecido, eles encontrem bem certinho aqui, olha. Não pode ser assim e também não pode ser assim. Ele tem que estar igual, os dois beirando a mesma beira, certo? Aí, o que é o pé de máquina, que chama? Então, o pé de máquina é exatamente isso aqui, olha. É a sua sapatilha. Deixa eu mostrar para vocês bem. Olha, é a sua sapatilha encostando aqui, olha. Isso aqui, ele tem que alinhar vindo costurando bem certinho. Então, vamos ver aqui, ó. Aí, você vai costurando. Se você não tem experiência, você vai devagar, alinhando sempre os seus dois tecidinhos, certo? Para que não fique... E vai devagarzinho alinhando e a costura bem certinho, ó. Sempre o pé de máquina encostando na beirinha do tecido. Então, isso é a margem de costura. Então, eu estou usando aqui a minha margem de costura de 75. Ok? Então, isso é a margem de costura, que a gente chama, usa o pé de máquina. Então, você já sabe, quando você ouvir essa expressão, pé de máquina, significa o quê? Que eu tenho que encostar o final
da minha sapatilha aqui. Aí, olha, a minha costura vai ficar toda igual. Isso é muito importante no patchwork, o alinhamento da costura. Porque não pode você fazer isso aqui, ó. Se eu costurar numa margem de pé de máquina, então eu vou costurar isso aqui. Eu venho, começo direitinho, de repente, olha, eu tiro a minha margem de costura do lugar certo, aí eu venho e volto e ela sai de novo da margem de costura. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Totalmente desalinhado. Como a gente trabalha com patchwork, com cortes, por exemplo, se eu for fatiar isso aqui em 4, aqui vai me dar uma medida, aqui vai me dar outra medida, aqui vai me dar outra medida, e quando eu for encaixar meu trabalho, não vai dar certo, certo? Outra dica que eu posso passar para vocês mas eu queria a minha máquina, mesmo com essa sapatilha, eu queria usar 50 centímetros, 0,50 de 0,50 na costura. Se você tem as sapatilhas com esse vermelhinho, que a minha tem, olha, aqui ela já vai me dar 0,50 de margem de costura. Se você não tem, você pega a sua reguinha e marca aqui 0,50. E você pode sim puxar a agulha pra cá. Então, vamos aprender como puxar nossa agulha. Estou usando uma FAF, mas todas as máquinas eletrônicas, elas funcionam da mesma maneira para alterar o ponto da nossa máquina. As Janomes e as Brother, o tamanho do ponto, geralmente ela vem com 2,2, certo? Esse ponto 2,2 é muito bom para quando a gente costura e depois vai cortar. O 2,5 é o tamanho ideal se você for costurar sem estar retalhando muito, já unir blocos é ótimo. E o ponto 3 eu uso para quiltar, quilt reto. Então, você vem aqui, existe ó, a altura do ponto que é a altura do ponto. Deixa eu mostrar aqui como se fosse o zigue-zague. Olha, a altura do ponto é o tamanho do ponto. Ele pode ser, o zigue-zague pode ser pequenininho e pode ser maiorzinho, certo? E o tamanho do ponto é o tanto que ele vai espaçando, certo? Então, vamos voltar aqui para um. Quando eu quero mudar a minha agulha, tanto na FAF, como na Janome, na Brother, como na Singer Eletrônicas, você vem para a altura do ponto. Olha, não é para a largura do ponto aqui, não. É na altura. Então, você vem aqui. Como o ponto reto não tem altura, se você apertar no mais, a agulha, ela vai direcionar você para a direita. Se você apertar no menos, ela vai direcionar para a esquerda. Isso eu faço muito quando eu vou pregar zíper, certo? Então, eu vou apertar aqui no meu direito e você vai vendo a minha agulha. Então, eu vou apertar aqui no meu direito, no meu mais, e você vai ver a minha agulha se movendo, certo? No ponto reto. Olha. Eu vou fazer ela chegar, se eu quero 0,50, eu vou fazer ela chegar até a minha marcação. Se a sua sapatilha não tem essa marcação, você pode fazer com aquelas canetas de retrô, aquelas canetas de CD, aquelas canetas que marca permanente. Então, olha, eu vou fazer a minha agulha chegar nesse pontinho. Ou você faz a sua agulha chegar em cima do risco que você riscou.
Olha, eu vou fazer a minha agulha chegar exatamente, olha, em cima do risco, olha. Chegou no risco. Deixa eu levantar aqui. Ela me chegou no risco, faz de conta que tá com a sapatilha. A margem tá encostada lá na pontinha. Encostei no risco, que eu não tenho o risquinho na minha sapatilha. E aí, é a minha margem de costura de 0,50. Certo? Outra coisa que eu posso falar pra vocês. Quando a gente também costura o zíper, existe o pé de zíper, sim. Mas, pra quem não quer usar o pé de zíper, o que é que faz? Por exemplo, se eu tenho o meu zíper aqui desse lado, o que é que eu faço? Olha, eu direciono a minha agulha, olha. Até ela não conseguir mais andar, olha. Até o meu limite, ó. Ó, meu limite. Então, ela vem, olha, se você ver, ela vem bem aqui. Aí, você encosta a serrinha do dente aqui e costura. E se for necessário, seu zíper vai ficar perfeito. Então, essa é uma dica para você de costura reta. Lembrando para você que toda máquina precisa de limpeza. Então, toda semana é importante que você abra essa parte da bobina da sua máquina, sabe? A Pfeiffer, ela não tem parafuso aqui. Basta a gente puxar ela aqui, ó. Eu não tô com ganchinho aqui dela de puxar, olha. Aí, ó, eu passo a escovinha todinha nela, eu limpo. Isso é muito importante. Tem gente que gosta de passar óleo, eu não sei qual é a orientação da sua máquina, do seu fabricante. A minha só manda eu fazer limpeza. Então, eu escovo ela bem direitinho. A da Pfeiffer é só um encaixe. A minha da Pfeiffer é só encaixando, ela não tem parafuso, olha. Aí eu venho e passo a vassourinha. Tiro aqui, olha. Posso tirar minha caixa de bobina e vou limpando. Porque os fios ficam, olha, aqui já tem uns fiozinhos dourados, olha. Ó. Que eu fiz que então sempre tem uns fiozinhos. Limpa bem aqui, ó. Onde tem os dentinhos. Sempre tem fiozinho, ó. Olha aqui, gente, como tava sujo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui a sujeira da minha máquina. Isso você tem que limpar, gente. Isso aqui não é nada mais do que a linha e a fibra do tecido. Olha aqui. Então, você tem que fazer isso toda semana. Ok? Então, eu vou deixar a minha... Não passo nada de óleo. A minha máquina... O fabricante não manda eu passar nada de óleo. Então, eu tô limpando. Então, não esquece de fazer uma boa limpeza na sua máquina. Ok? Então, espero que você tenha entendido e tenha compreendido o que é margem de costura. E tenha aprendido também a movimentar sua agulha e colocar a margem de costura onde você deseja. Então, esse é um primeiro vídeo de dica de costura, certo? Espero que seja o primeiro de muitos. E se você tem alguma ideia, se você tem algum pedido, deixa lá na minha página o que você quer aprender. Com apoio da Moraes Máquinas, esse é mais um vídeo. Um abraço e até a próxima.